paz do Senhor, queridos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu quero convidá-los para que abramos a preciosa palavra de Deus. Agradeço ao pastor Josias pela confiança que me concede em mais uma vez poder dividir com os irmãos a palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3. 1 Reis 3, de 5 a 10. Nós meditaremos nessa noite sobre o homem mais rico, mais influente, mais poderoso que pisou por sobre essa terra e algumas reflexões sobre ele. 1 Reis, no capítulo de número 3 e no versículo de número 5, nos diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usastes para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhes esta grande beneficência ou benevolência, e lhe deste um filho que se assentaste no trono como se hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegestes, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Podeis assentar. Meus queridos, quem pede certo, quem faz a opção certa, recebe um bônus. Recebe além daquilo que pediu. Todo mundo conhece a história de Salomão. Sabe que Salomão foi o homem mais rico, foi o rei mais poderoso que já houve sobre Israel. Mas Salomão não era assim. Esse texto começa com Salomão perdidão. O que, pastor? É isso mesmo. Salomão estava perdido. E eu gostaria que nós observássemos isso na palavra de Deus. 1 Reis capítulo 3, esse mesmo versículo nos diz assim, no 1 Reis 3:1, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa. Veja bem, Salomão casa com a filha de Faraó. Tudo errado. O povo que havia oprimido ao Senhor, Israel havia dito que não era para se misturar, Deus havia dito para Israel não se misturar, e agora eu estou dizendo que Salomão está perdido. Outro exemplo que Salomão está perdido, sabe o que é? Salomão procura construir primeiro a sua casa. Imagina bem, a pessoa acaba de chegar do Brasil, deslumbra com a América, está trabalhando de manhã para vender, está trabalhando no almoço, comprando um almoço para vender a janta, matando o cachorro a beliscão e deslumbra com a Mercedes. E fala, eu quero. Salomão, antes de construir os muros de Jerusalém, porque quem governa primeiro tem que construir um muro para que o inimigo não invada.
Salomão, antes de construir a casa de Deus, porque a Bíblia diz que buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça serão acrescentadas. Salomão constrói a sua casa. Vamos ler na sequência, está no mesmo texto. Diz assim: até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha, a roda de Jerusalém. A prioridade dele inverteu. Primeiro eu vou construir a minha casa, depois eu vou construir a casa de Deus, depois eu vou construir o muro. Está tudo errado. Salomão andava perdido. Mas é interessante quando Deus observa os nossos marcos, quando Deus observa a intenção do nosso coração. Eu vou dizer como o pastor Messias diz: eu me amarro em Deus, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê de uma forma diferente. Esse moço, nessa situação toda complicada, ele resolve subir. Ainda não havia construído a casa de Deus, e todo mundo subia aos altos e edificava louvores ou heregia, ou fazia louvores, ou fazia sacrifícios a Deus. O povo sobe, ele sobe a Gibeão, e chega em Gibeão. Nós acabamos de fazer agora, pastor. Ele oferta sem miséria. Sabe aquele pessoal que parece que tem um dedo? Na ponta do dedo tem olho. E ele enfia a mão no bolso. Eu nunca vi isso. E tira a menor nota. Eu não sei como é que consegue. Ele faz exatamente o oposto. Vamos continuar lendo. Eu gosto de dividir com vocês o texto. Olha 1 Reis capítulo 3. Diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Ele estava doidão. Ele estava perdidão. Ele não sabia que caminho que ele iria. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele local. Olha Deus vendo a atitude. Eu estou perdido, mas eu quero te encontrar, Deus. Eu estou perdido, mas eu anseio por ti mais do que o romper da aurora. Eu anseio pela tua presença, Senhor, eu quero me encontrar. Eu me lembro que quando eu andava fora de Deus, eu chegava em casa e chorava depois das noitadas, porque eu tinha desejo de Deus, sede de Deus, vontade de Deus. E ele falou: eu vou. Podia ser qualquer pessoa, né? Está todo mundo subindo. Dá uns 10 sacrifícios aí para dizer que o rei está fazendo também. Porque todo mundo ofertou. Eu vou pagar mico se eu não for. Mas ele falou: 1000 holocaustos. E olha como é que isso agrada a Deus. Vamos continuar lendo o texto. Vamos continuar nos debruçando sobre o texto. Capítulo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhes: pede-me o que queres que eu te dê. Se Deus te fizesse essa pergunta essa noite, o que é que você iria pedir? Só para a gente quebrar um pouco o clima, diz que o mineirinho achou uma lâmpada, sabe igual aquela lâmpada do Aladim? E ele falou: eu queria fazer um pedido. E o gênio falou: o que você quer? Ele falou: um queijo. E o gênio da lâmpada foi e trouxe um queijo para o mineirinho. Meu parente, você tem direito a 3 pedidos. Qual é o segundo pedido? Ele falou: um queijo. Eu quero um queijo, mas, sabe, da região do Cerro. Porque, gente, queijo tem a ver com capim. Vocês estão pensando que eu estou brincando, eu estou falando sério. É porque é a qualidade do capim que dá o gosto no leite.
A picanha aqui é diferente da picanha do Brasil. E você sabe o tipo de carne? Porque é o tipo da alimentação que o boi come. A carne é linda, é macia, mas não tem o mesmo sabor. Tem? Não tem. E o mineirinho, sabendo disso, falou: quero outro queijo. E eu quero lá do cerro, de uma região em Minas Gerais. O gênio falou: e o terceiro pedido? Ele falou: você me arruma uma mulher? E o gênio trouxe a mulher. Ele falou: era isso que você queria mesmo? Ele falou: não, na realidade eu queria um outro queijo, mas eu fiquei sem jeito. Então eu já tinha pedido 2. Veja bem, se Deus te fazer uma pergunta: o que é que você quer? Pede-me o que você quer que eu vou te dar. O que você vai pedir? Qual a resposta que você vai dar para Deus? É um pedido: eu vou te dar o que você quer. E a resposta de Salomão faz toda a diferença. Respondeu Salomão, capítulo 6. De grande benevolência usastes para com teu servo Davi o quê? O que diz aí? Davi o quê? Meu pai. Quem não honra pai não prospera. Eu estou falando ainda para homens, mas para mulheres também. Quem não prospera pai, não prospera. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores que tão dificilmente granjeastes, porque aos seus amados dá o Senhor enquanto dorme. A bênção da prosperidade quem passa é o pai. A bênção do relacionar, e eu estou dizendo relacionar em todas as áreas, é a mãe. Lembra de José, que ele era o preferido do pai, ele era de confiança do pai, ele era feitor sobre os irmãos para o pai, o vínculo dele. Bom, vamos encurtar a conversa. Lembra da sua família, vem quem é mais próximo do seu pai e vê quem prospera mais. Ah, eu não tenho irmãos. Ah, não, seus parentes. Você tem parentes, você tem alguém. José vai para o Egito e ele prospera em todos os lugares. E é interessante que quando sua família vem para ir para Gozém, Gênesis capítulo 50, o faraó diz assim: traz o seu pai para orar por mim, porque o seu pai orou por você e você prosperou. Eu quero que o seu pai ore por mim antes que ele vá para a terra. E a Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Um dos segredos de Salomão é que ele começa a honrar o pai. Ei, você fala mal do seu pai, você fala mal da sua mãe que te carregou 9 meses no ventre. Você vai falar bem de mim? Nunca, tá doido? Pai e mãe é para ser honrado. Tem gente que vem para cá. Gente, eu fui para... Esquece, vamos esquecer Estados Unidos. Eu vou para a Ucrânia. Os jogadores me chamaram para ir para a Ucrânia para me ministrar um seminário para jogadores. E eu vou ministrar, eu chego na Ucrânia e encontro uma pessoa ganhando $250 mil por mês devendo. Brigou com o pai. E graças a Deus ouviu o que eu levei da parte de Deus, consertou com o pai. O pai tinha brigado com a mãe, separou da mãe, a mãe que bancou ele para ser
jogador de futebol, e Deus entrou na história dele, veio para a seleção brasileira, da seleção brasileira está jogando no Chelsea. Eu estou falando do Fernandinho, que jogou no meio de campo da seleção brasileira na Copa agora. Ele entendeu. Davi, cheio de falha, mas Salomão não fala mal dele em momento nenhum. Olha o que Salomão disse do pai. Ah, mas meu pai... Você não tem direito de julgar o seu pai. Seu pai sempre será maior do que você. Você vai ter 100 anos, ele vai ter 110, 120. Você nunca vai alcançar. Meu pai trabalha comigo na igreja. É obreiro na igreja, é pastor na igreja. Mas ele continua meu pai. O problema é que a gente quer trocar os valores. Eu estudei um pouco mais. Você estudou um pouco mais porque alguém pagou o preço. Aí eu tive a oportunidade. Deixa eu dizer para você, ele pode ser o que for, mas ele é o doador da vida. Ele foi o portador da vida. Deus colocou para que você vivesse. Honra o teu pai e a tua mãe. Respondeu Salomão: grande beneficência usasse para com teu servo Davi, meu pai. E eu tenho uma briga, e você é meu amigo, agora eu vou corrigir aqui. Eu tenho uma briga. Pastor, por que o senhor tem uma briga? Porque o meu nome é Moisés Silvestre Leal. E o povo esquece do Leal do meu pai. Eu falo, gente, fala o nome do meu pai para mim receber a bênção. O Silvestre é meu avô, é o nome da minha mãe. Mas eu preciso de receber a bênção. Aí se alguém vai me procurar, não acha, eu procurei Moisés Silvestre, não achei. Mas se você procurar Moisés Silvestre Leal, você vai achar. Eu não posso querer apagar o nome do meu pai da minha história. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Se você entrar no meu gabinete, você vai encontrar lá a foto do meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, eu e a Esther. E recentemente eu fui e escrevi o nome dos meus avós. Se você chegar na minha sala, você vai encontrar a foto do meu pai, da minha mãe. Como é que você fala que ama e não honra? Como é que você fala que ama se abre a sua página, não tem referência da sua origem? A gente honra em pequenas coisas, em atitudes pequenas. Porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e eu gosto disso, em retidão de coração. A Bíblia diz que Davi era segundo o quê? O coração de Deus. Um cara todo complicado, mas Deus conhecia o coração dele. Vocês estão entendendo isso, gente? E ele continua dizendo: e mantiveste essa grande benevolência que lhe deste um filho para sentar no trono, como se vê hoje. Versículo 7. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizestes reinar em lugar de Davi, meu pai. E aí o reconhecimento dele, ele fala assim: eu não passo de uma criança que não sei o que fazer. Gente, ele já era rei. O problema é que a gente cresce e fica bobo. E não pede mais ajuda a ninguém, não assenta com mais ninguém. Não pede a bênção de ninguém, não pede conselho mais ninguém. Deita pensando que é Deus e acorda tendo certeza que é, né? E aí tem problemas. Porque de repente a gente tem um choque de realidade e vê que não é. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte. Ele, quando me abraça, minha cabeça fica no peito dele. O pai briga com a mãe. Eles se separam. Ele fica morando com a mãe, mas entra na briga do pai.
Ele tem 16 anos de idade. O pai dá de presente para ele um Mustang 0 km. No Brasil, gente. Não estou falando aqui não. Esse rapaz jogava tênis, high society, não gostava nem de cristão nem de preto. Eu disse que hoje ele é meu amigo, mas ele não gostava. De repente ele começa a sentir uma dor aqui. A dor intensifica, vai para o Sírio-Libanês em São Paulo e eles falam: nervo ciático, vai ter que fazer uma cirurgia e talvez você fique paraplégico. Aí ele vai para casa, para de jogar tênis, sai das melhores faculdades de Belo Horizonte e tem que ficar em casa. Sabe quem que ia para a casa dele? Aquele irmãozinho da cor dessa pasta. Levando um violão e falava: vamos tocar, vamos cantar. E ele tinha que tolerar 1 dia, 2 dias, 3 dias, não tinha ninguém. E Deus falou com ele: acerta com sua mãe, acerta com as pessoas que eu vou te tirar da cadeira de roda. E ele chamou a mãe. E eu não esqueço o nome da mãe dele, porque é o mesmo nome da minha, Ruth. E ele pediu perdão à mãe e foi curado imediatamente. Pastor, e o negócio do Moreno? Gente, eu disse que ele é meu amigo, não preciso dizer mais nada. Acabou. Deus entrou na vida desse pessoal, na vida dele. Ele trabalhava, o pai dele trabalhava com grandes cargas para a Petrobras. E ele chega perto do pai e fala assim: vamos parar de pagar propina? O pai dele falou: você está doido? Ele falou: não, Jesus entra na minha história. E o pai dele falou com ele assim: vamos fazer um teste. Ele falou: me dá 3 meses. Durante o primeiro mês os contratos foram embora, o segundo mês os contratos foram embora, no terceiro mês faltando 1 semana, e ele falou: meu pai me provava, porque eu é que levava a mala de dinheiro. Ele falou: pai, eu não vou fazer mais isso. Eu creio em Deus, que Deus vai nos dar uma estratégia. No terceiro mês Deus mudou a estratégia. Para simplificar a história, eles têm mais de 500 carretas. A sede é em Belo Horizonte. A empresa fez assim, prosperou, porque entenderam que eu não posso prosperar. Entenda isso. Não tem como você prosperar, se você é de Deus, no critério das trevas. Você vai pagar para quem? Você vai oferecer sacrifício para Deus ou para as trevas? Não tem jeito. Ou é o critério de Deus, ou não é. E o problema é que tem muita gente cocheando entre 2 pensamentos. Entrega, confia, descansa. Deus sabe o que fazer e como fazer. Agora, pois, Deus, eu não passo de uma criança e não sei como conduzir. Teu servo está no meio deste teu povo, tão numeroso que não se pode contar. Verso 9. Agora, pois, e aí começa a resposta de Salomão. Agora, pois, dá a teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse povo? E Deus deu, gente. No próximo capítulo, 2 prostitutas chegam e falam: esse menino é meu. E a outra fala: esse menino também é meu. Salomão falou: traga a espada, eu vou decidir. É seu? É. E é seu também? É. Não, você tem 2 mães, é fácil. Eu vou cortar o menino no meio. E uma mãe fica com metade e a outra fica. A verdadeira falou: não,
dá para ela. Ele falou, é seu, menino. Olha Deus dando sabedoria. A Bíblia diz assim: e estas palavras agradeceram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse Deus, capítulo 11, já que pediste essa coisa, não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço, segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. E eu vou te dar o bônus agora. Olha o bônus aí. Capítulo 12, versículo 12. Eis que faço segundo as tuas palavras. Capítulo 13. Também te dou o que não pedistes. Eu te dou tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Não adianta ter riqueza sem sabedoria. Pastor, o senhor ficou doido? Não. Eu tenho um conhecido, já foi meu amigo, hoje é só conhecido. Quando eu conheci, ele tinha um patrimônio de 3 milhões de dólares no Brasil. Hoje ele tem 4 aviões, uma grande empresa, mas desiludiu da vida. Fica o dia todo num boteco, abandonou a família, a mulher, fica um dia todo num boteco em cima de uma mesa de sinuca. Vai na empresa a cada 2 meses. Perdeu o gosto. Desiludiu. E sabe por que ele desiludiu? Ele foi comprando as pessoas. Comprando coisas. Depois ele falou assim: em que eu acredito? Dinheiro sem sabedoria é tristeza. Pastor, o senhor ficou doido? Não. Você tem... Vamos falar de dinheiro? Então vamos. Você tem 5 milhões de dólares, tá bom? Razoável. Investiu na bolsa. As ações caíram $2. Você perdeu quanto? Vezes 5 milhões. Hã? Você dorme? É meio difícil, né? Aí no meio da noite, você olha a variação e a bolsa de Hong Kong subiu. E de uma hora para outra, você ganhou. Você fica nessa gangorra emocional 1 mês. 1 mês depois, já não liga mais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque quando você fala assim, eu quero consideração, eu quero amizade, eu quero respeito, eu quero viver. Aí você tem um dinheiro desse. E as pessoas sabem que você tem um dinheiro desse. Os seus parentes, os seus parentes sabem que você tem uma grana dessa. Você dorme? Vocês estão entendendo, gente? Os problemas são proporcionais ao que a gente tem. Ah, eu quero. Ótimo. Você quer ter o quê? Pastor, eu quero ter 3.000 cabeças de boi Nelore. Vou te dar. Você vai cuidar dele sozinho? Quem que vai campear o boi para você? Quem que vai vacinar o boi para você? Quem que vai castrar o boi para você? Quem que vai vender o boi para você? Quem vai tirar o leite para você?
estou dizendo porque de repente a gente ilude. Eu não estou dizendo que não é bom ter. Os irmãos estão entendendo? Não estou dizendo isso não. Eu estou apenas fazendo uma leitura de conscientização de como que é a situação. Eu quero ter uma igreja. Benção. Aí eu tenho 540 lá sobre a minha responsabilidade. Tem dia que eu tenho que descer pelo elevador. Nós temos um prédio de 11 andares. Aliás, eu não desço pelo elevador, desço pela escada. Porque se eu descer pelo elevador, antes de eu descer, vai subir um monte de problema atrás de mim. É verdade. Eu falo, vou descer pela escada. E não tem jeito. Porque aí eu estou saindo da igreja, alguém fala, pastor! Ô pastor! Sim, minha irmã. Aí eu começo a atender e vem o outro. Aí de repente tem uma fila. E o gostoso é quando você chega no estacionamento e o pneu está furado. Aí você fala, prova, Jesus. Eu quero te agradecer, é assim mesmo. É assim mesmo, glória a Deus. Ainda bem que eu tenho como resolver essa situação. Outro dia aconteceu pior do que isso. Pastor, aconteceu pior? Sim. Eu cheguei da igreja cansado. Entrei no estacionamento. Peguei o carro, peguei a minha bolsa, coloquei no lado do motorista, saí, fui dar a bolsa, foi colocar do outro lado. Eu esqueci que eu tinha deixado o controle remoto na minha bolsa. A hora que eu cheguei do outro lado, as portas fizeram assim, clac! E eu querendo ir para casa. Carro trancado, a chave dentro do carro, o carro lacrado, eu tive que ligar para casa na hora do rush. Pedi o Bruno, meu filho, vem aqui trazer a chave reserva. Aí eu voltei para minha sala, sentei de novo na minha cadeira e falei, tá bom, Jesus, eu não vou embora agora, não. Eu vou só a hora que o Senhor quiser. Só a hora que eu quiser, viu? A hora que o Senhor quiser, eu vou. E a Esther ligando para mim, perguntando, cadê você? Por que você não chegou até agora? E eu falando, ué, como que eu vou? Queridos, dê glória a Deus pelo aquilo que Deus te deu, porque conforme eu disse de manhã, eu não quero alongar muito, mas Deus só vai dar mais quando você souber administrar, quando você dê glória a Deus pelo aquilo que você tem, você começar a agradecer a Deus pela situação que Ele veio, que Ele está fazendo você passar, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Glorifica e fala, eu quero aprender rapidamente. Também o que não pediste te dou, tanto riquezas e glórias. Mas no capítulo 14 diz, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai, ainda além disso, eu vou prolongar os teus dias. Eu quero experimentar alguma coisa que Salomão experimentou. E o pior, queridos, é que no final da vida Salomão desvia, afasta de Deus. Pastor, por que ele afastou de Deus? Porque ele tinha um bocado de mulher fora as concubinas. E o problema não é esse. O problema é que era acordos políticos. Alguém queria estar bem com o rei, arrumava a menina mais bonita do povo e levava e falava, minha esposa. E ela vinha e de repente, você pode imaginar? Imagina Salomão. Jacques, imagina Salomão. De repente, a esposa do rei fala com ele assim, Molomão, Molomãozinho. Jogava todo o charme em cima dela e falava, me dá um pedacinho de terra. Eu só quero fazer um altarzinho para o meu Deus, para o meu povo. Afinal de contas, a minha casa é embaixada do meu povo. E Salomão se deixou a corromper nessas situações. Eu estou concluindo, queridos, porque a nossa
maior dificuldade não é agora. Não, pastor, não. Quando a gente latia no terreiro para economizar cachorro, quando a gente não tinha o que comer, você lembra? Eu vou contar umas fases na minha vida, mas eu acho que todo mundo passou. Primeiro tinha uma fase do ovo na minha casa. Era tanto ovo frito, ovo cozido, ovo. Depois melhorou. Foi para a fase da salsicha. Salsicha frita, salsicha no macarrão. Oh, gente, eu não aguentava nem ouvir. Hoje lá em casa eles falam sal, e eu falei, tô fora. Se precisar eu como, mas eu não quero mais. Eu comi tanta salsicha na minha vida, minha irmã. Fase difícil. Aí melhorou. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso ir para um restaurante self-service. Só que tem um problema, né? A gente engordou, né? Queridos, a dificuldade é que agora a gente ora menos. Na fase do ovo, eu te confesso que eu orava mais. Na fase da salsicha, eu te confesso que eu jejuava mais. Eu estou dizendo de mim, não sei você. Eu tenho que buscar mais a Deus, aí Deus deu. Aí a gente tem carro, tem casa, tem um certo conforto. E aí a gente começa a ficar um pouco mais acomodado. A gente conversa menos com Deus. A gente relaciona menos com Deus. E na realidade, Deus está dizendo assim, tudo isso, 5 milhões de dólares, 10 milhões, isso é nada. Vocês vão pisar em rua de ouro e de cristal. Isso não é nada. Mas aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. Eu quero ser a prioridade no seu coração. Essa resposta dada por Salomão foi uma resposta proveniente de oração dos pais. Salomão, se fosse hoje, eu diria que ele foi na escola dominical, que ele participou do cultinho de criança. Ele tinha um certo lastro, uma certa intimidade com Deus. Ele sabia o que fazer e agora ele vivia a prosperidade, tanto que ele era rei de Israel, que o seu pai havia deixado por ele. Não foi igual Saul. Saul saiu para buscar mulas e voltou rei. Davi foi colocado perante por causa do Senhor, por causa de experiências das dificuldades. Salomão não enfrentou urso, Salomão não enfrentou gigantes. E se hoje eu estou numa situação melhor, é porque meu pai, minha mãe, meu avô pagou um preço por mim. E hoje a gente está aqui. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo concluir? Eu posso não estar andando com Deus como Deus gostaria que eu andasse, mas eu sou fruto da fidelidade de Deus às promessas que Ele fez aos meus parentes. Sou fruto da fidelidade que Deus fez a mim anteriormente. Porque a gente pensa que o tempo de Deus é o mesmo tempo da gente, e não é. A dimensão do tempo do homem é cromos, de Deus é kairos, é tempos diferentes. Mas Deus deu tudo isso, sabe para quê? Para que a gente pudesse estar mais próximo dEle, mais apaixonado com Ele, relacionando mais com Ele, caminhando mais com Ele. Porque eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda virá. E porque a gente de repente não faz o que a gente precisa de fazer, a gente passa alguns apertos. E porque a gente não aprende as lições que era para a gente ter aprendido, de repente Deus permite que a gente passe por alguns caminhos por amor dEle. E é por amor dEle que eu estou aqui nessa noite, você também está aqui nessa noite. É por causa da graça manifestada em forma de amor na nossa vida, é que nós viemos aqui.
E Deus não investe na gente para deixar a gente no meio do caminho, vocês estão entendendo? Deus vai levar a gente até as mansões celestiais. O sonho e o projeto de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, ensina-nos a pedir a coisa certa. Ensina-nos, ó Pai, a estar contigo. Porque quem pede a coisa certa, quem fala a coisa certa, quem faz a coisa certa, recebe um bônus, assim como Salomão recebera. E nós sabemos que Tu és o mesmo Deus que trouxera ao Teu povo esta noite em torno da Tua palavra. Senhor, nos ajuda e nos ensina-nos, ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos agradar o Senhor na caminhada, assim como Salomão inicialmente agradara ao Senhor. E sabemos que Tu és fiel e nós queremos já Te agradecer pelo livramento, pela proteção, pela graça, pelas bênçãos conscientes e inconscientes. E queremos, na nossa caminhada, deixar a luz e o sabor, a luz do alto e o sabor do céu, por onde passarmos. Que as pessoas vejam a Tua graça e a Tua glória em nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória. Aleluia. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor na nossa caminhada. A ele a glória, para sempre, amém. Ainda de olhos fechados, tem alguém para caminhar de novo com Jesus? Na realidade, é a gente que se entristece. Jesus permanece o mesmo. A gente é que para. Deus continua soberano, onipotente, onipresente, onisciente. E Ele quer que a gente se relacione novamente com Ele. Tem alguém nessa noite para caminhar? Tem alguém novamente para receber uma oração, para fortalecer? Tem alguém nessa noite dizendo: pastor, eu preciso que Deus me dê sabedoria como dera a Salomão. Eu preciso que o Senhor me ajude. Tem alguém nessa noite? Se te tem, levanta sua mão, eu vou orar com você juntamente com a igreja. Eu vou convidar a você para vir aqui. Temos alguém? Vem aqui, queridas. Vem aqui, querida. Tem mais alguém? Tem mais alguém, queridos? Vamos ficar de pé. É bom andar com Jesus. É bom caminhar com Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Vem aqui, querido. Nós vamos orar com você. É um novo marco. Jesus não desistiu, não esqueceu, não parou. A gente que parou, porque a gente entrou no jogo do diabo, sabe? A gente foi na conversa mole dele, que Deus não queria mais a gente, que era melhor a gente ficar longe, que era melhor a gente andar por conta própria. Salomão entendeu disso e falou: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei andar sozinho, eu preciso é do Senhor.
Tem mais alguém? Saia do seu lugar, venha. É uma decisão sua com Deus. E a gente só está aqui para te ajudar. Não é para te expor. Estenda suas mãos em direção aos nossos irmãos. Senhor, aqui estão os teus filhos. Senhor, tu conheces e sondas o coração de cada um deles. Na autoridade do teu nome, ó Pai, nós repreendemos todo plano, propósito ou desígnio das trevas. Nós repreendemos, ó Deus, toda ministração contrária. E ministramos, Senhor, agora a bênção do Senhor, a alegria do Senhor, o renovo do Senhor, a esperança do Senhor no coração deles. Senhor, que o Senhor transforme, porque o Senhor é o Deus das transformações absurdas. E nós cremos, ó Deus, no teu poder e ministramos sobre a vida dos teus servos bênçãos inimagináveis. Nós ministramos sobre a vida deles, ó Pai, o sobrenatural do céu em favor da vida deles. E que eles possam, Senhor, ser sentidos, abraçados, sentidos, ó Pai, protegidos e fortalecidos pelo Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, porque tu faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, nós repreendemos nessa noite também toda a enfermidade. Filhos e filhas tuas que vieram aqui de alguma maneira sofrendo, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus toda a enfermidade, comandamos que saia e ministramos a cura, ministramos a saúde, ministramos a alegria e a restauração do céu sobre a vida deles. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.